No ar, Cartão de Visita News. Apoio: Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Socred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Socred Mais. Baixe o app agora. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apresentação: Zacarias Pagnanelli. Bom, estamos retransmitindo pelo Grupo Tati de Comunicação suas multiplataformas. A nossa entrevista estará hospedada no Cartão de Visita News R7, no TH+, na Rede Brasil Televisão, e Correio Papagaio Sul de Minas e mais outros 20 portais no Brasil inteiro. YouTube Cartão de Visita News. Eu quero dizer que o Grupo Tati hoje detém a Band Litoral, a SBT Vale Paraíba, a maior afiliada da Record de Campinas, e o nosso programa estará sendo transmitido Ribeirão Preto, local, região e net. Estou aqui com Dino Gueno, palestrante. Ele é especialista em vendas e varejo, apesar que o assunto hoje é pertinente, até porque pelo tempo que nós estamos vivendo, né? Ele prepara-se para uma explosão do conhecimento e inspiração com o Dino Gueno, o especialista em vendas que vai transformar sua equipe e impulsionar seu negócio para o próximo nível. Guino, eu vou lendo devagarzinho, porque tem muita coisa sua, mas eu queria que você já entrasse falando a respeito que é essa história do varejo aí, que muitos estão jogando contra. Massa. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, é uma honra estar aqui. E eu sou um apaixonado por varejo, sou muito interessado por esse universo, porque eu cresci e nasci no varejo. E hoje o varejo ele passa por uma transformação que tem basicamente 3 pilares que impulsionaram essa transformação e levaram a gente até essas dúvidas sobre o futuro dele. A primeira transformação é o empoderamento do cliente. Então hoje o cliente ele tem, estava comentando aqui o seu óculos, você compra da China os seus óculos maravilhosos, né? Você imagina que até alguns anos atrás, para você trazer um produto da China, você tinha que ir até a China, né? E hoje com 2, 3 cliques no seu celular, você traz praticamente qualquer produto do outro lado do mundo. Então isso dá ao cliente muito mais poder de escolha. As plataformas digitais, e você aqui é uma prova delas, né? Conseguindo com uma produção só distribuir para diversos canais, dão voz às pessoas, né? Não só um jornalista renomado como você, mas a uma pessoa que tem, que está lá na sua casa, uma dona de casa
por exemplo, que até alguns anos atrás não teria voz. Hoje ela tem, porque ela tem o seu Instagram, ela pode abrir um canal no Snapchat, no YouTube, no TikTok e pode ter voz. Então esse empoderamento do cliente deu voz a pessoas que antes não tinham voz. Esse é o primeiro pilar. O segundo é a tecnologia. Né? A gente falou, você está trazendo da China um produto sem tecnologia, a gente não teria a possibilidade de ter um e-commerce em 2, 3 cliques, com tamanha facilidade, não só de compra, mas também de distribuição, soluções logísticas, soluções de conexão intermodal. Né? Então a tecnologia foi outro pilar que mudou o cenário do varejo. O terceiro ponto tem a ver com a redistribuição de poder do segmento de varejo. Então veja, hoje uma rede chinesa está presente no mundo todo. Hoje, uma das maiores cadeias de varejo do Brasil, por exemplo, que é a Magalu, está fazendo acordos comerciais com redes chinesas, porque uma forma de você vencer o inimigo é você se unir a ele. Né? Então, essa redistribuição de poder. Esses 3 pilares levaram a uma transformação profunda no varejo mundial. E hoje, a gente tem essa dúvida, vem cá, para onde a gente está indo? Tem gente que fala do fim das lojas, né? Quer dizer, esse varejo ele vai se verticalizar, a gente vai comprar direto da indústria. Eu vou te trazer a minha visão. Eu penso que uma das coisas que mais nos movem na vida são as conexões humanas. A gente gosta de tecnologia, as pessoas são apaixonadas por tecnologia, mas no fundo as pessoas decidem com o coração. Aquilo que nos motiva todos os dias, aquilo que faz com que a gente levante triste ou feliz, aquilo que faz com que a gente tome importantes decisões na vida, tem a ver com o nosso coração, com a nossa emoção. E nada substitui o contato humano. Então, sim, haverá muitos segmentos que as pessoas vão comprar cada vez mais pelo e-commerce, mas haverá aquelas pessoas que, assim como eu e você, valorizam aquele momento de sentar, estar frente a frente de um ser humano, sendo tratado como ser humano e se conectando como ser humano. E eu vou te dar um exemplo bem simples para encerrar essa minha resposta. Eu sou sócio de um supermercado, um negócio de família. Tá lá em Mato Grosso, chama-se Supermercado Itália. Eu fugi dele, né? Quando eu era jovem, eu falei, eu não quero trabalhar no supermercado. Não, eu fugi. Eu não vou ficar pondo coisa na gôndola. Exatamente, eu vou fugir. E aí, mas uma coisa que eu acho linda, toda vez que eu visito o supermercado, porque como sócio eu cuido da parte de marketing e vendas, assim como eu faço na nossa metodologia, e eu acho lindo uma coisa quando eu tô lá no supermercado. Minha mãe é uma senhora de 72 anos, ela é catarinense, mas mesmo estando no Mato Grosso, ela toma chimarrão todo dia. Então ela vai bem cedinho pro supermercado. Depois nós vamos falar do barriga verde. Tá hein? Bom, pode deixar. Ela vai pro supermercado, ela faz o chimarrão dela, e aí ela desce conversar com os clientes. E aí eu vou junto com ela, né? Eu vou cedinho pra lá e vou conversar, eu vou ficar com ela. E eu fico vendo uma coisa interessantíssima. Tem senhores, senhoras aposentados que vão pro supermercado todo dia. Ele vai para comprar um mamão, um pãozinho quente, sabe uma coisinha? Sabe igual a gente vai no mercado e faz a compra da semana para não ter que voltar no mercado? Então, eles vão todos os dias no supermercado. Por que eles vão todos os dias? Porque ir ao supermercado todos os dias faz parte de uma relação humana. Ele quer encontrar gente, ele quer ver gente. Entende? Então, quando a gente pensa no varejo, a gente não pode pensar só sobre o aspecto lógico, do tipo, se eu posso comprar de forma mais conveniente, eu vou comprar no e-commerce. Eu tenho que lembrar que comprar faz parte das atividades sociais, faz parte de conviver em sociedade, faz parte de pessoas talvez solitárias encontrarem outras pessoas, né? E eu não posso me esquecer desse lado quando eu penso no futuro do varejo. Eu queria aproveitar essa sua resposta, nós temos muito para te perguntar aqui, tem muita coisa sua que... Tomara que dê tempo de a gente falar sobre isso. Mas relacionado a essa resposta da questão do varejo, você é formado em PNL, e se fala muito em PNL, e muita gente não sabe, a nova geração não sabe o que é isso, que é programação neurolinguística. Sim. Eu queria que você falasse um pouco disso, que eu acho que isso é o que se encaixa também no ser humano, na questão do varejo, dele ir na loja comprar. Claro, com certeza. Muito massa. Bom, eu acho que sua pergunta é muito interessante porque a programação neurolinguística, ela é aplicada e precisa ser aplicada em todas as áreas. E se a gente está falando inclusive aqui... na política. Claro, se usa muito, né? Agora, se a gente está falando principalmente dos empresários do varejo, né, que é esse público pro qual eu me dirijo, a gente precisa lembrar que a programação neurolinguística tem a ver com o ajuste da linguagem. Ou seja, você sabe que 93% da linguagem ela é não verbal. É o tom da voz, é a velocidade da voz, né? É a capacidade que eu tenho de estar aqui falando firmemente. Mas tem a leitura corporal também. Com certeza, a postura, né? Então imagina, se eu estivesse aqui falando dessa forma, mais
introspectivo, eu estaria passando uma insegurança. Agora, se eu me posiciono aqui com você e falo com firmeza, com outro tom de voz, né? Escolho uma roupa especial para estar diante de um programa de prestígio como esse, ou seja, eu dou um recado que eu valorizo o programa, que eu valorizo a audiência, né? Se eu falo com firmeza, eu transmito confiança, né? Isso tem a ver com a programação neurolinguística. Agora, como é que eu penso nisso no varejo? Né? Como é que eu transmito isso para o varejo? Veja, é importante entender como é que a gente percebe o mundo, né? Eu sou também professor lá na SPM, na Escola Superior de Marketing. Eu ia comentar aqui, mas você pode ir falando, não tem problema nenhum. É uma das escolas mais prestigiadas do Brasil, se não a mais prestigiada do Brasil, pensando na formação de profissionais de marketing e comunicação. E lá, uma das disciplinas que eu ensino é comportamento de consumo. E veja, quando a gente olha para uma loja, quando a gente entra numa loja, a gente está usando a percepção para entender essa loja. Assim como hoje a gente usa para entender o mundo. O que é a percepção? A gente tem 5 radares lendo o mundo o tempo todo. Visão, audição, olfato, tato e paladar. Ou seja, nós percebemos o mundo através dessas 5 antenas. Claro, predominantemente a visão, né? Muito o olfato. Né? A gente está aqui gravando um shopping. Você passa na frente da M. Martin, por exemplo, você sabe que é M. Martin sem olhar para a fachada. Por quê? Porque a M. Martin tem uma assinatura olfativa muito forte. A M. Martin tem um cheiro característico que você não confunde com nenhuma outra loja. Né? Então a gente tem o olfato, a gente tem o paladar. Sabe aquele cafezinho que a gente toma antes de uma conversa? Aquele cafezinho, um cappuccino especial. Quando você chega em Miami, o cheiro é diferente também. Não é mais ou menos assim? Claro. Nos lugares que você visita, ou quer outro cheiro especial, quando você está num lugar e fala, nossa, isso aqui é o cheiro do bolo que a minha avó fazia. Você lembra daquele filme Ratatouille? Olha a cena mais emblemática do filme Ratatouille, que é o ratinho que cozinha. Tem aquele crítico de gastronomia, que é um entojo, né? Aquela imagem daquele francês arrogante e tal. E aí, de repente, o ratinho faz um ratatouille. Ratatouille é comida de camponês, né? Seria uma comida aqui nossa do interior, do caipira. E aí, o crítico pega aquele ratatouille, coloca cheira. Antes de colocar na boca, né? Ele cheira e tum! O olho dele explode e ele é automaticamente remetido à mãe dele fazendo ratatouille quando ele era criança. Ou seja, o cheiro levou ele para o colo da mãe. Né? Então, o olfato ele é muito poderoso no marketing, na PNL, porque ele também nos remete a lembranças. Né? Quer dizer, como é que uma criança reconhece a mãe? A primeira coisa é pelo cheiro. A visão dela não está ainda desenvolvida. Então, o cheiro é um dos primeiros sentidos que a gente estabelece. Então, eu estou falando de visão, audição, a assinatura sonora. Vou te dar um exemplo. Os supermercados costumam ter uma música normalmente mais calma. Por quê? Quanto mais calma a música for, mais você desacelera, mais devagar você anda, mais produtos você vê e mais você compra. O piso de alguns shoppings e supermercados é brilhante. Por que é brilhante? Para você desacelerar. Porque quando o piso é brilhante, você fica mais alerta para escorregar. Não é que é escorregadio, eles não fariam isso conosco. Mas é brilhante para você desacelerar. Nos shoppings não tem relógio. E normalmente não tem entrada de luz. Por quê? Natural. Para você não ver a passagem do tempo. Você gastar dinheiro. Você gastar mais, claro. Você não vê o tempo passar. Então eu falei de visão, audição, olfato, tato, né? A gente precisa muitos de nós somos mais sinestésicos, então para você comprar algumas roupas... Explica o que é o sinestésico. O sinestésico, as pessoas têm alguns perfis, né? Então tem umas pessoas que são mais auditivas. Você sabe que eu tenho rapidinho assim para não te cortar, mas você vai continuar. Quando a gente era garoto, até hoje mesmo, às vezes você tá com uma pessoa, um homem e uma mulher, que hoje nada pode. Você vai falar com a pessoa e põe a mão. Às vezes não é por maldade nem por assédio. Eu sou super sinestésico. Eu também, pô. Tá louco? Você chegou aqui quase que eu te abraçando. Não, eu te abraçando. Então, você viu que naturalmente a gente vem andando, eu te abracei. O que acontece? O cara põe a mão porque o cara... Existe essa... É o perfil do cara. O cara tem aquela sinestesia. Ele tem que pôr a mão para sentir, mas isso é inconsciente. Eu queria que você Perfeito. Dentro dos perfis de pessoas, e aí tem os perfis, naturalmente, pessoas são clientes, né? Então eu preciso entender sobre isso até para entender alguns diferentes perfis de cliente. Vendedores bem treinados, né?
A gente tem uma metodologia chamada Rede Milionária que eu criei, né? E aí, dentro da Rede Milionária... E tem um livro também, inclusive, Claro. que foi um best-seller, tal. Depois Sim. você vai explicar sobre isso. Claro, e na Rede Milionária a gente ajuda também os nossos empresários a preparar melhor os seus vendedores. E um bom vendedor de uma rede milionária, ele sabe que tem diferentes perfis de pessoas, naturalmente de clientes. Então tem o perfil sinestésico, é aquele que precisa tocar, ele precisa encostar, né? É aquela pessoa que, assim como eu e você, precisa do contato para se comunicar, né? Italiano é muito assim, né? A gente que tem ascendência italiana tem que abraçar, tem que tocar, tem que, né? Agora, tem as pessoas que são mais auditivas, são pessoas que são mais ligadas à fala e à audição. Exemplo, elas vão dizer uma coisa assim pra você. Baltazar, deixa eu te falar uma coisa, né? É a pessoa que é mais auditiva, ela começa as frases dizendo eu digo isso sempre, eu já falei isso 1000 vezes. Normalmente uma pessoa que é mais auditiva fala assim. Tem uma pessoa que é sinestésica, né? Que ela fala assim, eu sinto que isso não tá certo. Né? Ela fala, eu sinto que... Ela, tudo dela tem mais a ver com sensações, né? Agora, tem a pessoa que é mais visual, é uma pessoa que ela precisa... Sabe aquela história do ver para crer? É uma pessoa que você precisa mostrar para ela. Ela quer ver a diferença, ela precisa de imagens, ela precisa de comparações. Eu queria fazer um comentário em cima disso, não te interrompendo, mas é sempre a gente trocando figurinha. A gente comentou sobre isso também, que a política usa muito. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu acompanhei, porque eu já trabalhei nessa área, então o Collor de Mello, Sim. ele tinha uma oratória, um tom de locutor, gel no cabelo, e no final, quando ele falava, então, em alto bom som, para quem era auditivo, ele se arrumava para quem era visual, né? E quando ele se despedia, não sei se você vai lembrar disso, ele fazia, meu povo, o sinestésico que está do lado de lá, ele acha que ele está sendo abraçado. Claro, claro. Então eu queria que você comentasse sobre isso. Com certeza, políticos sabem muito bem sobre isso, né? Os marqueteiros políticos, eles embalam bem, né? E você vê, eu acho que a gente tem que aprender muito com marketing político, mas com uma ressalva. Eu sempre digo que a diferença, quando me chamam de marqueteiro, eu digo, não, marqueteiro não. Marqueteiro não dá, né? Porque marqueteiro me remete a marketing político. E normalmente o marketing político, ele promete e não entrega, né? E nós no varejo... Ele vende a mãe, mas não entrega? Nós no varejo, a gente entende que marketing é construir uma relação de longa data com o nosso cliente. Então, como é que eu construo uma relação de longa data com você? Eu preciso te conhecer melhor, eu preciso estabelecer uma boa conexão com você. Aquilo que eu te vender, eu preciso te entregar algo um pouco melhor, inclusive. Né? Se eu te prometi que a gente ia ter um bom papo, eu preciso te entregar um papo melhor ainda do que eu te prometi. Né? Eu preciso te entregar um respeito à sua história, né? à sua postura, aquilo que você quer propor para sua audiência. Ou seja, se eu quero se eu quero que você seja meu cliente por muito tempo, eu preciso te entregar mais do que eu te vendi. Por isso que eu não gosto de que me chamem de marqueteiro, porque marqueteiro me lembra um pouco marketing político, com todo respeito aos amigos que trabalham com marketing político. Mas no varejo, a gente trabalha para entregar mais do que a gente vendeu. Mas eu acho que a gente tem que aprender sim com marketing político. Por quê? Primeira coisa, eles investem muito em pesquisa. Então, antes deles embalarem um candidato, antes deles definirem o discurso do candidato, os pilares da campanha, antes deles definirem os filmes que vão para a TV, para a internet, eles vão pesquisar quais são as principais dores, problemas e sonhos do seu público, do seu eleitorado. Entendendo melhor o seu eleitorado, eles voltam e definem uma estratégia de comunicação e embalam melhor o candidato. Por que a gente não deve fazer isso? A gente deve fazer isso com as nossas lojas. O que é a primeira coisa que a gente faz em marketing, Baltazar? A gente entende melhor o nosso público. A gente pesquisa esse público. Ah, mas eu conheço meu cliente. Conhece nada. A gente acha que a gente conhece. Quando a gente vai pesquisar o público de verdade, né? Por exemplo, eu quero a minha loja, a gente tá aqui na frente de uma loja Lupo. Vamos fazer aqui um merchandising gratuito para Lupo. Mas a gente tá precisando de meia? Exatamente. Então depois você vai lá, tá? As cuecas são ótimas, inclusive. Não ganha nada ainda, né? Mas pode patrocinar aqui a gente. Que o seu público vai usar cueca, vai usar meia, vai usar calcinha, vai usar pijama. E aí, eu tô aqui olhando pra Lupo. Poxa, eu quero que a Lupo venda mais. Então eu preciso entender o que as pessoas gostam na hora que elas escolhem uma roupa íntima, por exemplo. O que elas levam em consideração? É a durabilidade? É o design? É o conforto? Né? Quer dizer, vou te dar um exemplo prático. Você já parou pra pensar por que toda caixa de cueca, de homem mesmo, cueca,
Claro, né? Cueca de homem. Toda caixa de cueca tem um cara saradão lá, gostosão, com corpo perfeito. Você sabe por quê? Pô, Você desconfia por quê? existe uma técnica dessa história, eu quero que você explique. Vamos lá. 95% da compra de roupa íntima masculina é feita pelas esposas, pelas noivas. Aí vai lá, fica olha que Ela bacana. olha aquilo. Meu marido é isso. Ela olha aquilo e, como num passe de mágica, ela imagina que ao vestir o marido dela, que não tá em forma, ao vestir o noivo, que não tá em forma, ao vestir os filhos, ela tá transformando, pelo menos um pouquinho na imaginação dela, tá transformando aquela pessoa naquele ideal de beleza. Por isso que as caixas de roupas íntimas masculinas sempre tem um cara saradão. Porque se fosse pela lógica, você como um homem, digamos, heterossexual, você vai olhar para aquilo e vai falar, cara, não precisava ter esse cara peladão aqui na minha caixa, né? Podia me economizar. Mas não é para você, é para 95% das decisoras. Então, veja, isso é fruto de pesquisa de mercado. É fruto de entender que quem compra roupa, quem compra cueca, na maior parte das ocasiões, é a mulher. Né? Então ele endereça esse produto à mulher, ele endereça a loja à mulher. Você vê que a loja ela é mais sutil, ela é mais clean, ela passa uma ideia de conforto, né? Por quê? Porque o produto tem que transmitir. E quando você fala de que tem essas questões, você acha que tudo no varejo ou na área comercial, na área de vendas, tudo é uma técnica? Tudo tem pesquisa? Sim, ou deveria ter. Né? Quando a gente criou os pilares da rede milionária, que é a nossa metodologia, a gente definiu que o primeiro pilar... Tem dinheiro essa rede milionária? Tá com dinheiro? Olha, a gente cresceu 185% ano passado. Né? Esse ano a gente está projetando crescer 43%. Eu penso que a gente está fazendo um bom caminho. Porque a gente se endereça para um público que precisa de estratégia. Como a gente falou no começo, o varejo é cada dia mais competitivo, ele está passando por uma forte transformação. O varejista, se ele não se atualizar e se ele não começar a trabalhar de uma forma que ele tem uma metodologia para seguir, ele não vai conseguir mais competir. Aquele varejo dos meus pais, por exemplo, né, eu sou filho de comerciantes, eu cresci dentro de loja, aquele varejo feito muito na intuição e no esforço apenas, sem estratégia, sem atualização, sem tecnologia, é um varejo que não vai mais existir. Agora, a gente fala no varejo, mas existe o atacado também. Mas a questão é o seguinte, até você pode explicar. O atacado, ele compra no atacado porque ele compra com um desconto, grandes volumes e tal. Mas não interessa, vai vender no varejo. Nunca vai terminar o varejo. É isso ou não? Sim. De certa forma, você sempre termina com decisões humanas. Eu vou te dar um exemplo. Para mim não existe B2B. Aí você fala, essa empresa ela é B2B, ela vende para outras empresas. Não, meu irmão. Ela vende para um empresário ou para um comprador profissional, que é um ser humano do outro lado da linha, que tem meta para bater, que tem preocupações, que tem crenças. Ou seja, mesmo a empresa que é posicionada para B2B como um atacado, ela está vendendo para um ser humano. Então eu prefiro pensar, Baltazar, que toda venda ela é age to age. Ela é H para H. É de um ser humano que está definindo uma série de coisas aqui: posicionamento, oferta, precificação, comunicação, pós-atendimento. É um ser humano que está definindo uma estratégia para um ser humano que vai tomar decisão lá na empresa. Então não tem B2B, não tem C2C, tem age to age. Deixa eu fazer um comentário, que eu sei que você também é especialista nisso, também tem informação sobre isso. E eu quero dar um exemplo aqui, eu quero que, talvez você concorde ou não comigo, mas eu sempre falo em algum momento sobre isso. Você lembra da turma vamos falar de comunicação, que tudo tem essa relação, né? Em qualquer negócio que você vai fazer hoje. Você acha importante a comunicação em tudo hoje? Com certeza, tá. Fundamental. Você lembra da turma do fundão na faculdade? Na faculdade, claro. Eu não fazia parte porque eu era puxa-saco de professor. Então, eu ficava no meio. Como eu nunca fui um aluno brilhante, eu nunca fui um aluno, sabe, daquele CDF? Então, mas é mais eu ficava sempre no meio. Eu era meio bagunceiro, mas eu não era zoado, então, mas eu também não era CDF. Uma coisa que eu sempre uso como exemplo, até porque eu estudei muito também, mas assim, e outra, e a gente era de uma outra geração, então era aquela bagunça e tal. E tinha um pessoal que ficava no fundão da faculdade, ou na própria escola, no colegial, seja lá, na minha época era a primeira, quarta, quinta série, que hoje mudou tudo. E a molecada ficava no fundão, não ia na aula, faltava aquela bagunça, não assistia aula direito e tal. E depois os caras passavam de ano. E aí eu fiquei sabendo de muitos que viraram grandes profissionais. Uhum. Aí, analisando,
eu vou te perguntar, eu quero saber da sua opinião sobre isso. Eu fui perceber o que eles tinham diferente dos outros. Comunicação. Eles se articulavam dentro da escola, pegavam informação com os outros alunos, que eram CDFs, se articulavam com o professor e tal. No fim, esses caras acabavam passando de ano, do nada. Você não sabia se os caras colavam na escola, o que eles faziam. E eu conheci vários que poucos estudaram, foram passando o tempo, se formaram e viraram grandes profissionais. Eu queria saber se o teu entendimento relacionado à comunicação, que tem tudo a ver com a área de vendas também, se isso tem sentido. Tem, tanto que você vê que muitos daqueles CDFs, né, aqueles caras que eram os melhores alunos, nem sempre se transformam em pessoas muito proeminentes. Alguns sim, né? Alguns viram geniozinhos. Até existe uma certa retração, né? Alguns viram geniozinhos, se destacam, mas não é necessariamente os melhores alunos vão ser grandes empreendedores ou pessoas de grande destaque, digamos, social. Bom, para responder a sua pergunta, eu vou trazer para a mesa um dos meus gurus, que é o Simon Sinek, que é o cara que escreveu Comece pelo Porquê, ficou mundialmente famoso por uma teoria, né, a teoria do círculo dourado. Por quê e para quê não? Porque ele fala o seguinte, que as pessoas não compram o que você vende, elas compram por que você faz o que você faz, por que você vende o que você vende. Em 2019 eu tive a oportunidade de estudar com o Simon Sinek, fazer um curso com ele em Londres, no Fórum Mundial de Negócios. E com o Simon Sinek, Baltazar, eu aprendi uma coisa muito simples e muito poderosa, que eu percebi na minha experiência trabalhando com grandes empresários do varejo. Ele ensina o seguinte, que um líder, ele tem uma visão que os outros não têm e ele tem a capacidade de comunicar essa visão. Olha que poderoso isso. Um grande líder tem uma visão que os outros não têm e uma capacidade de comunicar essa visão. Ou seja, um grande líder é aquele, e isso vale para o varejo, eu vejo isso muito assim, de forma prática no varejo, é aquele que tem uma visão. Olha, imagina aí um atual líder do Brasil que é muito reconhecido no varejo, que é o João Adib, da CIMED, né? O cara está fazendo uma revolução nesse mercado farmacêutico. Então, ele é um homem que teve uma visão, falou, olha, eu vou criar uma marca de medicamentos, eu vou trazer elementos de branding para o medicamento, né? Eu vou fazer parcerias estratégicas com os influenciadores para lançar o lipstick lá, um gloss do show da Madonna no Brasil, entende? Quer dizer, o cara tem uma visão diferente, mas não adianta ter a visão se você não souber comunicar essa visão. E o que é comunicar essa visão? É vender isso para as pessoas. Né? Se a gente pensa no empresário do varejo que começa uma loja. É um maluco que decide começar um negócio num ambiente hostil como o do Brasil para o empresário, onde muitas das coisas jogam contra o sucesso dessa loja, né? Do sistema tributário, passando por leis trabalhistas, enfim, a gente pode ter uma série de discussões nesse sentido, mas tudo meio que joga contra o empresário ter sucesso a longo prazo. Tanto que a taxa de mortalidade de empresas do Brasil é altíssima, né? Esse cara, ele tem uma ideia, ele tem um sonho, Baltazar. E aí ele tem que vender esse sonho. Ele vai ter que vender essa ideia para funcionários. E olha, a gente vai construir uma empresa massa, a gente vai ralar, muita coisa vai dar errada, mas a gente vai construir uma empresa e vocês vão crescer junto comigo. Cada um proporcionalmente a sua participação no negócio, mas vocês vão crescer junto comigo. Ele tem que chegar pro fornecedor e falar, amigão, eu tô abrindo um negócio, eu não tenho histórico, mas eu preciso que você acredite em mim, eu preciso de crédito, né? Então ele vai ter que vender isso pro fornecedor. Ele vai ter que chegar pro cliente e dizer, olha, você não conhece a minha loja, viu? Mas deixa eu te falar, me dá um voto de confiança, vem conhecer minha loja. Vem aqui para você saber que a gente tem um atendimento diferenciado. Ou seja, ele está comunicando essa visão, esse sonho. Então, concordando 200% com você, sim, é característica dos grandes líderes. Que na realidade os caras são líderes, né? De verdade, né? Talvez. Exato. É uma comunicação que eles sabem vender, na realidade. Talvez seja isso. Sim, a gente está vendendo o tempo todo, né? Eu estava falando da rede milionária, a gente tem o primeiro pilar que é o posicionamento milionário, que é a pesquisa, que é o entendimento do cliente e do posicionamento. Segundo pilar é o calendário milionário, que é a programação de marketing e vendas, que é o que eu mais fiz da minha vida nesses 21 anos de varejo. O terceiro, a gente chama de time milionário. O que é um time milionário para mim? É aquele time que primeiro o empresário tem a capacidade de vender a empresa, a missão, a visão, o propósito, prepara essas pessoas. Por quê, Baltazar? Porque ninguém vende o que não compra primeiro. Se eu não vender primeiro a visão para o meu time, se eu não comunicar para o meu time, né? Se eu não vender para dentro primeiro, o cara não vende para o cliente. Vou te dar um exemplo. Recentemente eu fui contratado por uma grande rede de material de construção, porque o pessoal lá de vendas vendia só o básico. E isso não é rentável. Básico, que é o produto mais básico da obra, ele dá volume de vendas, mas não deixa dinheiro, porque a margem é muito apertada. Porque literalmente, como o próprio nome diz, é básico, é baratinho, É. exatamente. Agora, onde é que esses caras ganham dinheiro?
vendendo uma torneira mais cara, vendendo um assento sanitário mais caro, vendendo uma cuba, uma louça, um metal mais caro, um revestimento de parede mais caro. Agora, o vendedor, normalmente ele vem de uma vida um pouco mais sofrida, uma vida um pouco mais simples, e aí ele vê lá uma torneira... Aquilo é dele, ele pensa daquilo. A realidade dele, irmão. Que a realidade dele é o que ele vende. Ele tem na casa dele, Tem velho, todo sentido. uma torneira lá baratinha, e ele fala, uma torneira de 12 mil reais? Você tá louco. Ninguém vai comprar uma torneira de 12 mil reais, entende? Então, como ele não concebe isso, ele não concebe um assento sanitário de 5 mil reais, ele não concebe um revestimento de parede de 3 mil reais o metro quadrado, porque ele fala, ninguém vai comprar. Então, se ele acha que ninguém vai comprar, ele não oferece. Ele não vende e esse produto fica encalhado. Só que ele esquece que uma pessoa que paga 12 mil reais numa torneira de uma área gourmet é um empresário, uma empresária, é um advogado bem-sucedido, é uma pessoa que trabalhou muito na vida e que ela quer ter um espaço especial para fazer negócios, para fazer networking, para chamar os amigos para um churrasco ali, para chamar um cliente para um jantar especial, entende? Então aquela torneira não é uma torneira. Aquela torneira é parte de um jogo. PNL de novo, né? Aquela torneira é parte de uma imagem que eu quero transmitir. É como se eu dissesse, você sabe com quem você está falando? Com uma pessoa que é tão bem sucedida, né? Que faz escolhas tão bem feitas, que lidera tão bem, que eu posso torrar 12 mil reais numa torneira e tá tudo certo, né? Foi meu sonho. E aqui eu não tô entrando em juízo de valor não, tá? Aqui eu tô entrando no seguinte, cada um gasta dinheiro onde quer. Cada um gasta dinheiro onde quer, tá bom? Desde que ele esteja feliz e bem com aquilo e não esteja se endividando para aquilo. Mas é isso, cara. Eu preciso fazer com que o vendedor compre o produto antes para ele poder vender. Se ele não comprar, ele não vende. Por isso que um dos pilares da Rede Milionária é time milionário. Eu preciso desenvolver as pessoas, porque no varejo a gente está na mão das pessoas. Outro pilar, só para fechar esse ponto, é o alcance milionário, que é eu conseguir aumentar o alcance da minha loja pelos canais digitais. Você comprando aí o óculos da China, quer dizer, por que você está comprando óculos da China se um designer brasileiro não está te impactando? Pior que você vai na loja de óculos para colocar lente, o cara fala assim, pô, é de cetato, onde você comprou esse óculos? Por que ele não tem isso? Por que ele não está te oferecendo? Não, e quando te vende no valor... Claro. Surreal. Quer dizer, não tô... Mas assim... Tudo é diferente, né? Então, claro. Tem sentido tudo que você está falando. E um último pilar, né, dentro dos 5 pilares das redes milionárias, da nossa metodologia, é o sortimento milionário, que entra nesse ponto que a gente acabou de falar. Por que você não tem um produto diferenciado, com um preço justo, para você evitar de comprar na China e comprar de um fornecedor brasileiro, entende? Você só está comprando lá porque não estão te vendendo aqui no preço justo. Ou seja, olha a oportunidade de negócio para as óticas, né? Então o sortimento milionário é eu compor o sortimento da minha loja que atenda bem aquele cliente que eu pesquisei e entendi as dores e necessidades lá no começo. Então se as óticas do Brasil tivessem realmente pesquisando seu cliente e entendendo que há um nicho de pessoas como eu e você, eu já entrei tarado aqui no seu óculos, eu já quero começar a achar esse óculos, entende? Então nós somos um nicho que está disposto a comprar um produto diferenciado. Porque isso faz parte do nosso estilo. Eu vou ter que usar um blazer, uma coisa mais séria, eu vou quebrar no meu óculos, né? Eu vou quebrar essa seriedade no óculos, entende? Então veja, se eu tenho os pilares das redes milionárias, eu estaria vendendo para você como ótica. Posicionamento milionário. Eu entender o perfil do cliente, eu entender o Baltazar, as dores, os desejos, quanto que você pode gastar, quanto você está disposto a gastar, né? Como você quer ser atendido. 2, um calendário milionário, uma programação de marketing e vendas para vender bem o ano todo. 3, time milionário. O time te atenda do jeito que você quer, precisa, mas com alta conversão, com alto sucesso na venda. 4, o alcance milionário, que é te atender não só pelos canais físicos, mas de forma integrada por todos os canais. E 5º, sortimento milionário, que é ter o produto certo, no preço certo, para te conquistar pro resto da vida, porque você e eu vamos usar óculos até o dia que a gente morrer, certo? Então nós nunca vamos parar de usar óculos. Eu não quero te vender uma vez só, não, Baltazar. Eu quero te vender até o dia que você bater as botas, cara. E eu quero vender pros seus filhos, pros seus netos, eu quero vender para as pessoas que ficarem na sua família. E tem sentido. Eu tenho muita coisa para te perguntar e tempo aqui, eu vou te falar. Eu queria aproveitar essa questão do varejo, que você está bem focado nisso. Como que o varejo está sobrevivendo? Como ele vai, eu não diria sobrevivendo, como que ele vai trabalhar em conjunto com a nova geração, que é a tecnologia hoje? Massa. Bom, eu estive agora em janeiro durante a NRF, que é a maior feira de varejo do mundo, que reúne 44 mil empresários e líderes de varejo. Se tiver verba, estou disposto a cobrir, tá? Bora. Não, a NRF que acontece em Nova York é maravilhosa. Tá? Eu penso que é uma parada obrigatória. Já levou tua assessoria, não? Ainda não, a minha assessoria ainda não. Quem sabe ano que vem eles vão comigo. Mas ano que vem eu tô pensando o seguinte, como a NRF eu vou todo ano em Nova York, em janeiro, eu tô pensando em 2025 trocar a NRF por uma grande missão pela China. Né? Eu tenho muita vontade. Ela comentou, eu também tenho, você sabe que eu também tenho vontade de ir para a China
aquela feira lá de Cantum. Que é enorme lá. E eu acho que tem... Pra mim, na realidade, seria conteúdo, de aprender alguma coisa e de a gente informar. Canton Fair. Canton Fair. Exatamente. Sensacional. Eu penso que eu gostaria de estar na China agora em 2025 e até levar um grupo de empresários e estar no nosso radar. Mas você me perguntou sobre a tecnologia, né? A NRF, ela debateu muito esse ano lá em Nova York a tecnologia aplicada no varejo. E veja, eu gostei muito de uma resposta de um dos empresários que hoje ele está à frente da Whole Foods, que é uma das maiores cadeias de supermercados orgânicos dos Estados Unidos, uma das mais rentáveis, né? E ele falou o seguinte, como CEO de uma operação multibilionária americana, ele falou, eu uso 3 critérios para escolher investir em tecnologia no varejo, tá? O primeiro critério que eu uso isso vai trazer mais eficiência operacional, ou seja, essa tecnologia ela vai tornar a minha empresa mais rápida, mais simples e vai baratear processos internos. Vou te dar um exemplo simples, né? Imagina para fazer um cadastro do cliente. Antigamente eu precisava comprovante residencial, comprovante não sei o quê, né? Hoje como é que você faz? Cara, você faz uma foto, leitura biométrica, coloca ali simplesmente um documento válido e pelo seu CPF eu consigo puxar no sistema os seus dados de endereço, beleza? Pronto, a tecnologia me ajudou a fazer um cadastro de cliente muito mais rápido, mais simples, mais objetivo. Então, primeiro pilar que ele recomenda pra gente para usar a tecnologia no varejo vai tornar eu vou ter mais eficiência operacional, as coisas vão ser mais simples, mais rápidas, mais baratas. Segundo pilar, vai tornar a vida do meu colaborador mais simples, né? Por quê? Porque ele fala o seguinte, olha, eu como CEO da Whole Foods, eu quero que os meus colaboradores tenham menos esforços que são repetitivos e operacionais, para que eles tenham mais tempo para atender o cliente. Olha que coisa mais linda. O que ele quer dizer? Imagina que você está andando no corredor do supermercado e o meu colaborador está lá repondo um queijo na prateleira lá dos queijos. E você pede, meu amigo, qual que é o queijo que eu uso para fazer um risoto? Ele quer que a tecnologia permita ao colaborador parar o que ele estiver fazendo e te atender e dizer, bom, tem as 3 melhores opções para queijo, é o parmesão, é o reggiano, aqui é um outro, e aí e o cara possa te explicar. Ou seja, a tecnologia permita que as pessoas tenham mais tempo livre para aquilo que é importante. O que é importante no negócio? O cliente. Então, o segundo pilar para utilizar a tecnologia do varejo essa tecnologia, ela vai tornar a experiência do colaborador mais interessante, mais bacana, mais leve, né? Vai evitar trabalhos repetitivos. Terceiro e último pilar. Essa tecnologia vai tornar a experiência do cliente melhor, Baltazar, ou seja, o meu cliente ele vai comprar de forma mais simples, mais rápida. Você já deve ter desistido de comprar em algum lugar porque era muito difícil comprar. É muitos passos, é muita documentação, é muito preenche não sei o que, preenche aquilo, preenche burocracia. Aquilo. É muita burocracia. Você fala, cara, eu desisto de comprar. Parece que esse pessoal não quer me vender, né? Então, o terceiro pilar para um CEO de uma grande rede milionária ou bilionária americana como a Whole Foods usa para olhar para a tecnologia essa tecnologia vai melhorar a experiência do usuário, a experiência do cliente, né? Então, hoje o desafio do varejo é trazer a tecnologia certa para melhorar esses 3 pontos. Mas eu preciso fazer uma ressalva. Tecnologia é cara. A gente fala muito em omnicanalidade. O que é omnicanalidade? O que é omnichannel? É um tipo de atendimento ao cliente onde não há não há ruptura. Não há nenhum tipo de barreira entre você comprar na internet, comprar na loja, comprar no site, retirar na loja, começar uma conversa na rede social, ir para o site, terminar na loja. Ou seja, os canais estão absolutamente integrados. Quantas empresas fazem bem isso no Brasil? Você conta nos dedos. Por quê? Porque é muito caro. Quando a gente olha para a realidade do pequeno e do médio varejo, é quase inalcançável. Hoje, eu sei que essa tecnologia tende a baratear, mas hoje isso é muito caro. A Magalu, para poder fazer isso, ela passou os últimos 10 anos comprando um monte de startups, investindo milhões e milhões em tecnologia e inovação. Então veja, tem que ser omnichannel, vírgula, meu. Por quê? Porque é caro, a maioria dos varejistas não consegue fazer isso. Então, você me perguntou, como é que está o cenário da tecnologia? Você tem as gigantes investindo pesado em omnicanalidade, na experiência do usuário e do colaborador e na diminuição de custos.
Na outra ponta, você tem o pequeno que quase não acessa a tecnologia, que ainda tá, o mercadinho lá do lado da minha casa. Eu moro em Florianópolis. Florianópolis é considerada a ilha do silício, porque 20% das startups do Brasil estão lá e é uma cidade muito tecnológica. O mercadinho do lado da minha casa, o cara não registra o que sai, ele não tem controle de estoque. Muito carro elétrico lá, não? Sabe que agora com a BYD tem muito? Eu tenho visto a BYD, ela fechou, inclusive o grupo que é dono da BYD, ele também é dono da Mercedes, é dono também da Jeep. Eles estão fechando algumas lojas Jeep para abrir BYD. Eu tenho visto muito elétrico da BYD lá. Detalhe, não tenho BYD, não ganho dinheiro para fazer propaganda da BYD, só para deixar claro. Lupo e BYD, por favor, patrocinem aqui, paguem o merchan, né? Ao contrário, comprei uma Mercedes, eu sei da BYD porque eu comprei uma Mercedes recentemente e eu fui na loja do lado da BYD do mesmo grupo. Mas enfim, e a gente tem esse cenário do grande investindo muito em tecnologia, do pequeno quase inacessível. Eu tava falando do mercado perto da minha casa, por quê? Porque o cara não tem controle de estoque. Pô, a gente tá em 2024, Baltazar. O cara, ele soma no celular o que tá saindo da empresa dele, ou seja, ele não tem controle de entrada e saída de produto, ele tem uma ideia, uma vaga ideia, né? E você tem o médio tentando fazer um meio de campo aqui, tentando sobreviver nesse campo, né? Agora, você vê, a gente tá nessa questão da tecnologia, de ser mais ágil, de ter mais controle, né? E a gente fica na mão do sistema, né? Como é que a gente sai fora se der algum problema? Mas eu ia te perguntar um outro negócio que também está entrando pesado, que é a inteligência artificial. Sim. Como é que vai conviver com isso agora? Massa, eu acho isso uma ótima pergunta. Isso aí, inclusive, daqui a pouco eles estão pondo você na internet dançando. Exato. Você sabe que nessa mesma NRF, né, o CEO da Pepsi e o CEO da Walmart estavam debatendo sobre o uso da inteligência artificial. E eu vou te falar o que eles trouxeram de visão, que é uma visão que eu passei a compartilhar. O grande alerta hoje, ou a grande dúvida é, nós como sociedade, a gente vai ter que decidir quais serão os limites da inteligência artificial. A gente vai ter que decidir o que vai ser ético ou não ético com o uso da inteligência artificial. Antes da gente decidir o que a gente pode fazer com ela, o que a gente pode fazer a gente já mais ou menos sabe, né? Quer dizer, você pode criar robôs que vão atender, você pode utilizar a inteligência artificial para entender tendências antes que elas aconteçam, para prever o comportamento humano, né? Então hoje você já tem essas ferramentas, essas possibilidades, né? Lojas autônomas, carros autônomos. Então imagine o exemplo do carro autônomo. Se o carro autônomo atropelar uma pessoa e matar essa pessoa, quem vai ser o responsabilizado? Essa é uma discussão ética. Vai ser a pessoa que estava usando o carro? Então, vai ser a pessoa que programou o carro? Vai ser a pessoa que criou o carro? A gente sabe que dependendo da situação, né? Eu tenho até um pouco de receio relacionado a isso, porque a questão civil, né? É o dono do carro. Agora, o criminal é o motorista, né? Agora, a questão do produto que a gente não sabe também se tem uma questão solidária nessa brincadeira. Exato. Então, você percebe que a gente tem várias discussões que a gente tem que ter como sociedade. Tem várias saídas aí, na realidade. Por exemplo, você falou de marketing político agora há pouco. A inteligência artificial está sendo usada de forma negativa e muito prejudicial no processo político. Né? Por quê? Porque você pode hoje, usando ferramentas de inteligência artificial, produzir vídeos falsos de candidatos falando coisas que nunca falaram, né? Em situações vergonhosas ou ilícitas que eles nunca estiveram, né? Então, tanto que as plataformas como o Instagram e o próprio TikTok estão criando soluções para criar etiquetas, né? Criar identificação para deixar claro sobre o que é real e o que não é real, que foi criado por inteligência artificial. Então, assim, trazendo esse ponto da inteligência artificial aplicado no varejo, há múltiplas possibilidades. A gente sabe que o seu uso pode trazer eficiência e melhoria na experiência do cliente. Exemplo, eu posso criar ofertas muito específicas para você. Conhecendo o seu perfil, conhecendo seus hábitos de consumo, eu posso criar um atendimento extremamente personalizado e ofertas muito personalizadas para você, que vão deixar de ser invasivas para serem ofertas inteligentes. Por outro lado também, a inteligência artificial tem o seu outro lado, que é o lado que precisa ser debatido eticamente, no sentido de o que nós como sociedade vamos aceitar e o que nós não vamos aceitar. O que a gente poderia falar? O que você poderia falar que eu não lhe perguntei, que eu tenho muitas coisas para te perguntar, que você acha interessante deixar a gente fundamentar na questão
que é específico, que é a sua área, que, aliás, acho que a sua área, aqui nós falamos de tudo, né? A sua área, que a gente fala da questão do varejo, o que você poderia falar, o que eu não lhe perguntei? Tem várias situações aqui que eu poderia, essa questão dos varejistas e os marketplaces, como é que você acha que isso vai andar a partir de hoje, entendeu? Legal. O que você poderia falar sobre isso? Bom, deixa eu responder essa pergunta dos marketplaces e aí depois eu posso complementar com uma visão que eu acho interessante para quem está nos assistindo e tem esse desafio de competir no varejo. Bom, marketplace, ele é um dos canais de distribuição, né? Eu utilizo diferentes canais para distribuir produtos não só para o mercado de consumidor final, mas também, como você falou, como atacadista e tal. Então pensa comigo, atacado é um tipo de canal, loja física é outro tipo de canal, porta a porta é outro tipo de canal, que aliás é muito poderoso, né? A Natura se fez assim, a Avon se fez assim com esse tipo de canal. Uma loja virtual é um outro tipo de canal, catálogos são outro tipo de canal, televendas é outro tipo de canal, marketplace é outro tipo de canal. Então, eu escolho diferentes canais para acessar o consumidor, para acessar o comprador. Os marketplaces, eles têm se tornado importantíssimos players nesse jogo. Por quê? Primeiro começou com a Amazon e com os chineses dominando esse mercado. E aí a gente tem os nossos marketplaces regionais ou brasileiros, por exemplo, como Magalu ou a Via Varejo, né, que detém aí Casas Bahia, Ponto Frio, que foram se estabelecendo como importantes players no mercado. A gente tem argentino como Mercado Livre, que no Brasil se tornou uma força poderosíssima, né? Que tem a própria frota, que tem a própria tecnologia de cobrança, distribuição. Então, o marketplace hoje, ele é um dos canais pelos quais um grande varejista precisa atuar se ele quer estar no jogo. Não o principal, talvez não o mais importante, para alguns vai ser o mais importante, para outros não, mas ele é um canal importante de distribuição. Agora, o que é mais importante do que isso? E aí eu vou para um ponto que você perguntou, o que eu acho importante falar aqui, né? Eu penso, Baltazar, que o mais importante para um varejista entender, antes de escolher qual canal que ele vai utilizar, qual vai ser sua estratégia de vendas e distribuição, é ele entender o seu posicionamento. O posicionamento sem dúvida nenhuma, para um varejista, a sua decisão mais importante. Por quê? Porque o posicionamento, ele diz sobre como eu quero que a minha loja, a minha empresa, seja lembrada pelo público consumidor. Imagina que posicionamento é muito parecido com você estar com a sua família almoçando no domingo. E alguém fala, eu comprei esse copo lá na Camicado. E alguém fala, Camicado, aquela loja bacana, que tem muita variedade para a gente escolher. Isso é posicionamento. É como alguém descreve para os seus amigos, para os seus familiares, uma loja. Então agora eu descrevi a Camicado da maneira como eu vejo a Camicado. Para mim a Camicado é uma rede, que inclusive faz parte do grupo Renner, muito grande. É uma rede que me oferece muita opção de escolha. É um mix, é um sortimento grande. Eu sei que lá não é o mais barato, e de fato não é. Ou seja, o posicionamento dela não é para o preço. Eu sei que lá não é o mais caro também. Não é o mais exclusivo, que tem itens que eu não encontro em nenhum lugar. Não. É um posicionamento por variedade. Então eu sei que lá eu vou encontrar uma grande variedade. Eu tenho copos de todo estilo. Eu tô falando isso porque eu comprei copo na Camicado essa semana, né? Então o exemplo tá fresco. Então eu tenho copo assim, eu tenho copo alto, baixo, copo de cristal, copo de plástico, copo de acrílico. Eu tenho sortimento amplo. Então a primeira decisão e a mais importante de um varejista, por isso que quando um cliente entra na metodologia da rede milionária, que é a nossa metodologia, a primeira coisa que a gente faz é um diagnóstico para entender e ter clareza do seu posicionamento. Porque o posicionamento determina como eu quero ser lembrado pelo mercado, e isso vai determinar qual é o meu público-alvo, para o qual eu vou me endereçar, para o qual eu vou fazer propaganda, para o qual eu vou escolher os produtos, para o qual eu vou fazer a precificação dos produtos, para o qual eu vou definir o estilo de loja e estilo de atendimento. Então aqui a gente está entrando no consenso que o posicionamento é a decisão mais importante, mais séria, mais fundamental de todo varejista. Posicionamento e público-alvo. E é onde a maioria dos varejistas erra. Então para quem está nos assistindo aqui e tem varejo ou quer ter varejo, o meu principal conselho é, antes de mais nada, a gente precisa decidir qual é o seu posicionamento e qual é o seu público-alvo, porque isso vai determinar toda a cadeia de decisões. Então imagina, eu vou fazer uma propaganda, você há muitos anos aí trabalhou em veículos de comunicação e você entende muito bem de comunicação. O que é o primeiro ponto, a primeira decisão para eu definir a comunicação?
é eu saber o meu público-alvo. Antes mesmo de escolher o meio, se eu vou por rádio, por TV, por internet, por panfleto, por evento, por brinde, né? Ou seja, eu tenho que ter clareza do meu público-alvo para definir a minha comunicação. E a partir da clareza do meu público-alvo, eu defino a mensagem, né? Eu defino se vai ser uma mensagem mais simples, mais sofisticada, mais direta, mais promocional, mais conceitual. Pega a propaganda de perfume, por exemplo. É super conceitual. Ninguém fala nada, ninguém sorri, né? É uma cena meio louca às vezes. Por quê? É conceito. Agora, pega uma propaganda de uma empresa de imóveis e eletro, como eu trabalhei 16 anos nesse segmento, onde eu ajudei a vender mais de 16 bilhões de reais. Como é que são as propagandas? Só amanhã no Magazine Luiza, você vai comprar refrigerador, tantos litros, frost free, não sei o que, de 2.499 por 1.999 em até 12 vezes. Né? É uma comunicação mais direta, mais objetiva, mais simples de entender, não tem nada de conceito, é simplesmente produto, característica, benefício e preço. Né? Então isso tudo começa com o quê? Posicionamento e público-alvo. Como que você acha que vai ser o andamento da carruagem no varejo nesses próximos 5 anos? Olha, eu penso que o futuro do varejo vai ser desenhado muito pela experiência do consumidor, primeiro ponto, né? Porque nós, seres humanos, gostamos de experiências. A gente quer experiência memorável. Tanto a experiência no físico como no digital. Então, se eu vou a uma loja, tem uma máxima que fala assim, faça uma visita à loja valer a pena. Ou seja, faça a experiência do cliente sair da sua casa, estacionar no shopping, entrar no shopping, atravessar um corredor, faça tudo isso valer a pena. Tá? Então, a primeira coisa é uma boa experiência no físico e no digital. O segundo tem a ver com a adoção das tecnologias para melhorar a experiência do cliente também. Então, a tecnologia ela está cada vez mais acessível, cada vez mais barata e cada vez mais inteligente para melhorar o processo de venda. Então, quem vai dar o tom, além da experiência, vai ser a tecnologia. E como nós aplicamos a tecnologia para melhorar a experiência do cliente, que é o primeiro ponto. O terceiro ponto, que para mim é um dos desafios mais difíceis de vencer, talvez o mais difícil dos três, é no capital humano. Por quê? Porque varejo é feito de gente. Por mais que a gente use a tecnologia, quem vai te atender numa loja é uma pessoa. Por mais que a gente use uma tecnologia, quem vai resolver o seu problema no saque vai ser uma pessoa. Por mais que a gente use uma tecnologia, quem vai definir o processo de abordagem de vendas, qual tecnologia vai ser usada é um ser humano. E varejo é feito de gente. E a gente precisa entender que as pessoas estão mudando, não só o cliente. Né? Hoje, comportamento total. Hoje, por exemplo, uma pessoa não quer mais ficar em pé numa loja um dia inteiro, trabalhando sábado e domingo no shopping, se ela não for ganhar bem, melhor do que ela ganharia como Uber, por exemplo. Você pensa, o cara vai trabalhar aqui, vai abrir mão de sábado e domingo com os filhos, vai ficar até 11 horas da noite de shopping, porque não é 10 horas fecha a loja. Aí tem que fazer fechamento da loja, aí tem que, organizar a loja pro dia seguinte. O cara vai sair 11 horas do shopping, ele vai pegar um ônibus, uma lotação, um metrô e vai chegar em casa meia-noite de um sábado ou de um domingo. Veja, quem está disposto a trabalhar assim? Pessoas que têm um bom plano de carreira, pessoas que estão numa empresa boa para trabalhar, pessoas que se sentem reconhecidas, são motivadas, são motivadas. Então você entende que há um desafio que não é dos próximos 5 anos, é para sempre. É um desafio de todos os tempos, que é um desafio de ter um time motivado, bem preparado, animado para atender com o coração, né, para reconhecer não um cliente, mas um ser humano na frente dele e dar um atendimento memorável. Eu acho que esse desafio humano, Baltazar, ele é o mais difícil de todos, o mais complexo, porque o ser humano é um material volátil, né? Agora você está feliz, você está animado, daqui a meia hora você está triste, daqui a pouquinho você brigou em casa e o cara chega de mau humor na loja, entende? Não é fácil. Né? O varejista ele é um herói nesse sentido, e quem trabalha no varejo como vendedor, como atendente, também é um herói nesse sentido. Bom, espero que quem não esteja assistindo que aprenda alguma coisa ou assimile o que ele está falando, que é uma realidade, que aqui a gente falou um pouquinho de tudo, né? A gente falou do varejo que movimenta a vida das pessoas, nos negócios, né? Mas principalmente o comportamento, que é uma coisa que a gente falou também, que isso tem tudo a ver com a vida das pessoas. Eu vou te fazer a última pergunta e vou encerrar literalmente. Eu quero agradecer o teu prestígio, essa inteligência que você tem, que é de uma nova geração, mas já está ensinando, né? Isso é para grandes empresários, inclusive. Eu já sou velho, tenho 40 anos, não precisa falar de nova geração. Mas a gente está aqui para aprender com as pessoas, né? A gente está aqui para aprender. Aliás, eu queria fazer uma pergunta muito breve que eu queria que você respondesse para dar tempo. Uma vez eu sentei com um grande empresário, que era presidente do Banco do Brasil, e
Ele saiu almoçando, no almoço. Ele falou assim, ele comentou assim, Zacarias, sabe o que me incomoda? Essa molecada que tá estudando marketing e tal, né? Porque é um cara que vive marketing, esses caras, inclusive marketing ligados ao governo também. E usam no meio das conversas, eu queria a tua opinião como professor, esse termo, algumas palavras em inglês. Eu tenho horror a isso. Isso me incomoda, ele falou, mas o cara é um avião, cara, eu não vou nem citar o nome aqui para não ficar... E tinha vários empresários, inclusive diretores, presidente de televisão, de grupo de comunicação. Ele falou assim, eu sei como funciona, a gente aprende, ele falou, eu já tô velho, eu vivo isso 24 horas, entendeu? Que é o que faz gerar o nosso negócio também. Mas tem uma molecada que entra na área de marketing hoje e começa a conversar com você, daqui a pouco uma palavra em inglês no meio do caminho. Eu queria perguntar para você que você é um técnico. Não só marketing, mas também finanças, né? A gente fala dos Faria Limers, né? Às vezes o cara nem fala inglês, conhece tecnicamente, mas... Né, tem muita piada na internet, né? Muitos perfis que tiram onda disso, né? Eu acho um horror, né? Porque eu acho que as pessoas já têm dificuldade de falar bem o português. Elas já têm dificuldade de se expressar bem em português de forma clara, e aí você vai ter esses recursos. Agora, eu preciso fazer uma ressalva que a nossa... Então, eu queria até aproveitar, antes que você responda, se tem alguma coisa a ver, que eu ia falar isso no final, mas eu vou falar agora. Será que tem aquela coisa de o cara tá com você, ele se identificou com você, porque você também é da área, pra você entender o que ele tá falando? Eu não sei, eu acho que tem mais a ver com o fato de que a literatura de marketing, ela é americana, né? Então, a base do que a gente usa, a base que a gente usa é americana. E muitas vezes não tem tradução para alguns termos, ou se adota o termo da literatura. Então, é importante fazer uma ressalva que tem a questão da literatura. Porque ninguém comenta sobre isso. E a outra coisa tem a ver com os jargões do segmento. Então, por exemplo, advogado também fala com uma linguagem própria. Médico também fala com uma linguagem própria. Então, o marqueteiro às vezes vai usar. Eu não gosto. Parece que o médico, falando em médico, parece que o médico faz por querer escrever tudo o que você não entende. Parece que aprenderam algo. Eu vou falar como pessoa de marketing. Eu gosto do simples, tá? Quando a gente formatou a metodologia da Rede Milionária, por exemplo, a gente pensou, o que o empresário, na sua simplicidade, né, que muitas vezes, muitos empresários que chegam até nós não tiveram oportunidade de fazer longos anos de estudo, são homens e mulheres que se fizeram na lida, no dia a dia. Como é que a gente faz uma metodologia que todos eles possam implementar? Então, eu sou muito do simples, eu sou filho de pessoas simples, né? Eu sou filho de comerciantes muito simples, então eu cresci num ambiente muito bom, de uma família muito boa, né, com recursos, mas... com muita simplicidade. Eu acredito no simples, né? E quero, inclusive, fazer um convite para quem quer continuar aprendendo, né? Já que a gente está falando de simplicidade, de aprendizado, né? A gente faz questão de 2 vezes por ano aqui em São Paulo reunir donos e donas de loja e redes de loja para uma verdadeira imersão simples, no sentido de aquilo que ele consegue aplicar no negócio dele quando ele voltar, que para mim esse é o grande desafio de um treinamento, de uma imersão. É você voltar para o negócio e poder aplicar imediatamente o que você viu. É você receber ferramentas e atualizações que façam sentido para a sua rotina, para a sua gestão. E nós vamos realizar agora a 2ª e última edição do ano de uma imersão de 3 dias para donos e donas de loja e redes de loja do Brasil todo. É só para o empresário dono, não é para o funcionário, não é para as agências, pode não falar é para fornecedores aí, que a colega aí, para ela avisar para a gente cobrir isso. Mas você é convidado especial, já está convidado. Vai ser dias 13, 14 e 15 de setembro em São Paulo, no Hotel Novo Hotel. A gente vai criar um ambiente onde vai fornecer 3 pilares para esse empresário sair de lá com um plano prático para voltar e aplicar para o seu negócio, para faturar mais, para ir para o próximo nível. O primeiro pilar tem a ver com atualização. A gente falou, quantas coisas que a gente falou aqui hoje que tem a ver com atualização. O varejo é muito dinâmico, a concorrência é dinâmica, a tecnologia é dinâmica. O empresário que não se atualiza, ele fica para trás, né? E a gente costuma dizer que no varejo ou você faz poeira ou você come poeira. Você tem que escolher. Ou você vai fazer poeira ou você vai comer poeira. Então, para quem quer fazer poeira e não comer poeira, a atualização. 2, as ferramentas certas, né? Muitas vezes essa dificuldade do empresário de fazer o que ele tem que fazer, mas não faz, está ligado em não ter as ferramentas certas. Então lá ele vai receber as ferramentas certas. E o terceiro pilar é o networking. Networking de alto nível. Por quê? Porque é o único evento do Brasil exclusivo para donos de redes de loja. Tem muita imersão empresarial, tem muito evento feito por empresário. Mas o cara do varejo chega lá e do lado dele tem um prestador de serviço, do lado dele tem um médico, do lado dele tem um cara da indústria. Todos são empresários? Sim, mas cada área tem os seus desafios. No nosso evento é só empresário. Então, eu estou falando de 3 pilares. Informação certa, ou seja, atualização.
ferramentas certas e networking certo. Tudo isso acontece ao longo de 3 dias no Imersão Empresarial. Quero deixar o convite para quem está nos ouvindo e assistindo e é empresário do varejo, me chama lá no meu Instagram, @DinoGeno. Vai tá inclusive tudo editado aí. A gente vai ter lá no Instagram, eu ou alguém da minha equipe, vamos fornecer todas as informações sobre a Imersão Rede Milionária ao vivo, na qual eu já te convido, tá bom? Então me chama lá no Instagram, @DinoGeno ou @Mentoria Rede Milionária e a gente dá todas as informações para esse evento. Eu vou te fazer a última pergunta e vou encerrar literalmente. E como eu já te agradeci, eu queria que você me dissesse para quem que você entrega o meu amigo Dino, entrega o cartão de visita. Para quem eu entrego o cartão de visita? Olha, eu entrego o cartão de visita, eu quero eleger dois empresários brasileiros que eu admiro, tá? O primeiro é como eu falei agora há pouco, de experiência de compras, eu penso que o João Apolinário, fundador da Polishop, eu admiro muito como um empresário, como um líder. É uma pessoa que fala de coisas muito simples, apesar de ter construído um negócio complexo, gigantesco, que é a Polishop. Foi um dos primeiros a... Eu trabalhei 8 anos com um cara que era quase concorrente, mas era com o Galeb do Shop Tour, que foi o primeiro cara a fazer um programa de televisão de varejo. Trabalhei 8 anos com ele, fui assessor dele uma época. O Galeb foi o cara que aumentou, quando ele entrou numa área comercial, dá pra falar das lojas americanas, aumentaram 100 lojas quando ele começou. Eu fiz até uma matéria sobre isso, que saiu uma polêmica quando teve aquele problema, agora há pouco tempo, e eu falei, vamos escrever do Galeb que na época dele aumentaram que ele era um grande vendedor, mas pode terminar. Eu gosto muito do João Apolinário, eu reconheço muito o que ele fez pelo varejo brasileiro, ele trouxe o Omnichannel para o Brasil. Ele trouxe ele fez uma inovação na área de importação, umas coisas todas novas. Televendas, produtos inovadores, basicamente ele só vende produtos inovadores, então é um empresário que eu admiro e respeito muito. E outro empresário brasileiro que eu admiro e respeito muito e daria o cartão de visitas e gostaria muito de ser muito próximo, eu sei que um dia eu serei, é o Rony Messler, que é da Reserva, né? A Reserva, ela é indústria, mas ela também é varejo. Uma grande marca, né? Uma marca muito que legal o produto dele. Eu amo, eu sou cliente, eu sou fã, eu sou propagador, e eu penso que eles conseguem fazer um varejo leve, um varejo focado na experiência do cliente, né? Produto de alta qualidade, caro, não é um produto barato, mas é um produto que entrega o que promete, e eu acho que o Rony, ele tem uma visão muito clara do que é fazer varejo, que é baseado em boas pessoas, em bom produto, em boas lojas, de uma maneira muito simples, e eu penso que ele também faz um trabalho com impacto social muito bacana, o que me faz ser ainda mais fã dele e da Reserva e dos sócios dele, né? Então eu entregaria para esses dois grandes empresários brasileiros. Bom, eu gostaria de agradecer a nossa rede de comunicação, a tua assessoria, e eu me despeço e, obviamente, eu acho que nós temos muito que conversar ainda. E eu vou usar uma técnica que você conhece, que nós gostamos de pessoas iguais a gente. Ah, boa. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite, obrigado pela honra de estar aqui. E aí, Samu? Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Apoio Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas.